Oi, oi meninas, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz, eu tenho 31 anos e decidi criar um canal aqui no YouTube. Se vai dar certo eu não sei, se tiver alguém assistindo é porque deu certo, né? Mas eu sempre quis fazer um canal, eu gosto muito de acompanhar as meninas, mas a gente tá sempre colocando empecilhos, né? Pra começar, sempre arrumando uma barreira. E todo dia deixa pra amanhã, amanhã eu começo, amanhã eu gravo. Ah, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu nunca começo. E hoje eu decidi que ia começar, independente, sem script nem nada, né? Normalmente as meninas montam um roteiro aí pra fazer um vídeo legal, mas se eu fosse esperar o melhor dia, o melhor roteiro, o melhor tudo, eu não iria fazer. Então eu decidi começar com o que eu tenho, né? Que eu tenho um celular e muita coisa pra falar, porque eu falo bastante, viu? Mas assim, eu trabalho com crochê, né? Vocês vão ver aí no nome no meu canal. Eu trabalho com crochê de diversos segmentos, tá? E eu quero trazer um pouquinho da minha rotina pra vocês, não só de crocheteira, né? Porque a gente nunca é só uma coisa. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho 2 meninos lindos, 2 crianças ainda, né? Então a gente tem muita coisa pra dar conta, né? Trabalho hoje, atualmente, só com o crochê, tá? Não é a principal fonte de renda da minha casa, mas é aquilo que também dá uma ajuda, né? Então, eu pretendo todo dia trazer um vídeo novo aqui no canal. Espero conseguir, né, manter essa rotina. Confesso que sou uma pessoa que tem uma dificuldade de manter uma rotina e acho que até os vídeos vão me ajudar com isso, porque eu tenho certeza que vou ter que fazer, né? Eu tenho que ter algo para postar, então eu vou ter que manter ali a rotina. Sei que não vai ser fácil, mas é assim mesmo, e aos pouquinhos a gente vai se adaptando. Então eu também não quero ficar aqui falando muito, né, assim, parada, porque a gente não tem tempo para parar. Tem que estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa, né? A dona de casa, mãe, esposa, quando tá parada, tem algum servicinho ali pendente, né? E então eu tô no meu horário de trabalho, porque eu organizei a minha rotina assim, com o meu horário de trabalho, o meu horário de tal coisa, serviço de casa, enfim, pra conseguir dar conta, né? Não de tudo, porque a gente não dá conta de tudo, mas do máximo possível. Eu tô aqui agora, gente, fazendo um trilho de mesa, tá? E é o primeiro trilho de mesa que eu faço. Não sei se vai dar certo, mas eu já tô gostando de como tá ficando. Eu acredito que vai dar certo sim, tá? Enquanto eu vou trabalhando aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Vou começar explicando um pouquinho pra vocês sobre o meu trabalho, né? Aos pouquinhos a gente vai interagindo com vocês aqui enquanto eu faço os meus servicinhos de casa, tudo, vou mostrando a minha rotina. Mas hoje eu quero falar com vocês mais mesmo sobre o meu trabalho com o crochê. Eu sigo várias meninas aqui no YouTube, no Instagram, que são do crochê. A maioria delas é mais na área de moda casa, né? Que trabalham com tapetes, suplás, trilho de mesa, enfim. Eu comecei com fio de malha. Eu trabalho com crochê tem uns 2 anos e meio. E eu comecei com fio de malha, fazendo kits higiene, cestinhos, organizador. Aliás, o meu primeiro trabalho de venda foi cestinhos, tá? Eu aprendi o crochê, eu tinha entre 9 e 10 anos, por aí. Mas nunca levei, assim, como... A sério, aprendi, fiz algumas coisinhas que, na verdade, tudo que eu tentava fazer virava uma cumbuquinha. Virava aquele chapeuzinho. Gente, peraí. Uma das coisas que fazia eu adiar as gravações de vídeo pro YouTube é o barulho. Eu moro numa avenida muito movimentada. Tem movimento dia e noite. É carro, é ônibus, é moto. E, infelizmente, se eu quiser fazer, vai ter que ser assim. Vai ter que ser com essa trilha sonora, né? Mas, enfim, gente, relevem. É a vida acontecendo, a gente trabalhando e a vida acontecendo, né? E aí a gente vai fazendo o que pode. Aos pouquinhos a gente vai melhorando. Com fé em Deus eu vou conseguir manter esse canal. E aí eu vou comprar um microfone pra tentar dar uma abafadinha nos sons lá fora, né? Enfim, vamos ver. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá.
Mas voltando ao assunto, eu aprendi com os 9, mas não saía nada muito assim, nenhuma peça. Depois de uns anos, eu acho que eu ainda cheguei a fazer algumas pecinhas quando eu tive minha primeira sobrinha. Eu tinha por volta de uns 14 anos, por aí. E eu fiz aqueles barradinhos na fralda dela. Mas também, gente, eu acho que eram as 3 ou 4 fraldas e eu fiquei muito tempo, meses, eu acho que pra conseguir iniciar e finalizar. Mas deu certo. E depois não mexi mais. Mas há uns 2 anos e meio, eu acho, atrás, o meu filho precisou fazer um trabalho escolar que ia precisar de uma linha. E aí a minha sogra foi e comprou. E a linha, ela comprou um fio de malha residual de 1 quilo, veio aquele pacotão. E aí ele fez o trabalho, usou um pouquinho, ficou aquele monte de fio. E eu falei, nossa, e agora? Não vou ter coragem de jogar fora, mas eu vou usar esse aqui pra quê? Fuçando aqui, encontrei uma agulha. Tá até aqui a agulha. Deixa eu pegar ela aqui, ó. Essa agulha aqui. Eu não sei nem o porquê que ela tava aqui, porque eu não mexia nem com fio de malha, nem com nada, mas ela tava aqui. E aí eu falei, eu vou tentar fazer alguma coisa. E aí fui pro YouTube. Gente, quando eu aprendi, se tinha, eu não tinha tanto acesso a vídeos no YouTube ensinando e tal. E eu fiquei super surpresa quando eu abri o YouTube, fui pesquisar ali, trabalhos em fio de malha, a quantidade de videoaulas, a quantidade de peças, de coisas que dava pra fazer. E aí eu fiz um cestinho. Gente, o cestinho ficou tão lindo, assim, né? Hoje, que eu já tô com mais experiência, eu consigo enxergar as imperfeições dele e tal. Mas no dia eu fiquei encantada, eu falei, nossa, eu quero. E assim, o melhor foi, eu tava num momento um pouquinho delicado, assim, uns probleminhas pessoais. E enquanto eu fiz aquilo ali, gente, a minha mente descansou de uma forma. Eu falei, gente, eu quero mais disso, eu quero mais. E aí eu sei que com aquele quilo de fio, eu fiz 2 cestinhos, um redondo e um retangular. E aí saí mandando foto para minhas irmãs, para as minhas primas. E eu tenho uma família que me apoia muito, né? Graças a Deus, a minha família me apoia muito. E aí minhas irmãs, minhas primas, meu esposo, minha sogra, ai que lindo, tal. Por que você não faz? A minha irmã também tinha 2 fios de malha, 2 restinhos na casa dela que ela usou pra alguma coisa. Ela também, minha irmã gosta muito dessas coisas de artesanato. Ela fazia laço, sabe? E ela tinha lá, ela falou, Bia, eu tenho 2 aqui, você quer? Eu falei, quero. E aí fiz, nisso a minha prima já me fez a minha primeira encomenda. Tava perto do Dia das Mães. E ela falou assim, ai, o pessoal me chama de nega, porque eu tenho o costume de chamar as pessoas de nega. Ela falou, nega, você não quer fazer para as irmãs da igreja, como lembrancinha, tá chegando o Dia das Mães. E aí a gente coloca aqueles cachepozinho, faz o cachepô pequeno e coloca dentro aquela, como é que chama aquela plantinha, gente? A suculenta. E eu falei, claro que eu faço, gente. Loucura, né? Você mal começou e já tava ali pegando encomenda e falando que ia fazer. Eu falei pra ela, olha, eu vou fazer só um teste aqui. E aí eu já te falo como que vai ser. E nisso, pesquisando preço, como precificar. Nossa, eu mergulhei fundo mesmo, assim. Várias videoaulas no YouTube. Aí já comecei a procurar no Insta, Instagram de pessoas que trabalhavam, né, com isso. E fui cada vez mais me apaixonando, né? Gente, eu tô toda hora olhando pra ali, porque meus filhos estão pra chegar, e aí eu tô observando ali a hora que eles chegam, tá? Mas enfim, aí eu comecei a fazer, fiz, todo mundo amou. E aí eu falei, quer saber? Dia das Mães, pessoal procura muita lembrancinha. Vou tentar fazer mais algumas coisas aqui e divulgar. Aí eu fiz chaveirinhos de coração, aqueles que todo mundo conhece, né? Com fio de malha. E fiz esses cachepozinhos e fiz uns outros tipos de cesto, que coloquei xícara. Eu moro aqui em São Paulo, né? Então fui até a 25 de março, comprei kits de pincel, de maquiagem, comprei um monte de coisinha assim pra colocar nos cestos e vender as cestinhas. Gente, foi um sucesso. Eu vendi tudo. Chegou no Dia das Mães, tinha gente ainda me procurando e eu não tinha mais. Então eu falei, nossa, é isso que eu quero, porque assim, eu tava já há um tempinho sem trabalhar, eu sempre trabalhei por conta, mas a minha área realmente era cozinha, eu trabalhava com comida.
bolo, doces, salgados, eu já tive 2 lanchonetes. E sempre foi a minha área mesmo. E aí eu tava parada, porque eu decidi parar pra cuidar dos meus filhos em tempo integral. Querendo ou não, quem trabalha com essa área de comida sabe que demanda muito tempo da gente. Eu não tava conseguindo conciliar tudo. Então eu parei. E aí eu tava parada, e essa questão da gente estar parada quando você é muito ativa e você para de vez, mexe muito com o seu psicológico, né? E eu tava realmente, assim, precisando de alguma coisa pra me ocupar. E daí eu não parei mais, gente. Só que eu mexia só realmente com fio de malha. Era onde eu tava tendo mais facilidade, mais agilidade. Comecei a fazer bolsas. Enfim, depois eu vou. Se eu conseguir, eu não sei se eu vou conseguir, mas se eu conseguir, eu deixo algumas fotos pra vocês. Eu vou deixar também no meu Instagram. No meu Instagram tem o comecinho do meu trabalho, pra vocês verem, né? Mas assim, sempre, mesmo no comecinho, gente, eu sempre procurei fazer tudo com muito capricho, né? Claro que hoje eu sei que eu poderia ter feito várias coisas melhor, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? E aí depois do fio de malha, que eu comecei. Muita gente começava a me mandar, sabe? Até hoje o pessoal me manda muita coisa. Nossa, Bia, olha que linda, me manda no Instagram. E muita gente começou a me mandar os amigurumis. Eu vi, achava a coisa mais linda. Mas, gente, eu olhava aquilo e falava, eu nunca vou conseguir fazer um amigurumi. Eu achava muito difícil. Eu olhava aquilo assim e falava, parece um beijo de 7 cabeças. Eu falava, não vou dar conta, né? Ainda mais porque eu tava acostumada a trabalhar com fio de malha, que é bem grosso, né? E aí, e sempre o residual. Hoje eu uso o premium também, mas eu sempre usei mais o residual. Eu gosto bastante, né? É um pouquinho mais difícil, tem que saber lidar, mas eu gosto do resultado final nas peças, né? Mas aí uma amiga minha engravidou e ela me encomendou algumas coisas pro enxoval da filha dela. E aí ela me mandou como é que chama agora aquele? O mobile, que fica em cima do berço. E aí tinha os amigurumis, eram uns ursinhos, coração, lua e tal. Eu falei, ai, eu vou tentar. Aí comprei a primeira linha amigurumi e fiz o meu primeiro coração. Gente, de primeira eu acertei. Porque às vezes a gente olha assim e pensa que é uma coisa de outro mundo, né? Ah, eu não consigo. Já fala que não consegue antes de tentar. Mas aí eu me apaixonei. Eu falei, nossa, amei fazer amigurumi. E comecei, não parei mais. Fiz o mobile dela. E dali pra cá fui tentando outras coisas, ursinho. E aí não parei mais. Então hoje eu continuo fazendo os amigurumis. E amo de verdade. Gente, a satisfação que dá de você pegar uma linha, quando você terminar, você ter ali um ursinho pronto, uma boneca. Eu fiz uma boneca que até hoje eu sou apaixonada nela, né? Era encomenda, tive que entregar. Mas a vontade era de ficar pra mim. Uma bonecona assim, ó, de 40 centímetros. Linda. Ficou muito linda. Que até eu olhava e falei, gente, foi eu que fiz, né? Enfim, depois dos amigurumis, aí veio vestuário. Que eu falava que não ia fazer vestuário. Porque, por questão assim, medidas, você tirar medida pra dar certo. Aí tem a questão do crochê lacear. E aí eu falava, ah, não. Mexer com roupa de crochê eu não vou. Sempre achei que era um bicho de 7 cabeças também. Até que algumas clientes amigas minhas também, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu sou muito abençoada nessa questão. Tenho muito apoio da minha família, dos meus amigos. Mesmo aqueles que não podem comprar ou que não gostam, estão sempre divulgando o meu trabalho, sabe? Eu acho isso tão bacana, sabe? E aí uma amiga minha me pediu uma roupa. Eu falei, olha, eu nunca fiz, mas eu posso tentar. Se der certo, beleza, você fica, senão, né, a gente tenta depois. E ela falou, tá bom, mas você vai conseguir sim. E aí fiz, era pra filhinha dela, a primeira peça de roupa que eu fiz. Ai, gente, ficou uma gracinha. Porque assim, gente, o crochê tem ali os pontos básicos, né? Então, se você sabe fazer os pontos básicos, você pega um pouquinho, estuda um pouquinho as técnicas, você consegue fazer qualquer tipo, eu acredito eu, né? E aí, vendo o YouTube tá aí cheio de aulas, e aí eu consegui. Fiz a roupinha, e dali já foram surgindo mais encomendas de vestuário.
E aí eu sei que no meio do ano passado pro fim, eu fiz bastante coisa de vestuário. Biquíni, calça, cropped, top. E não fiz mais porque eu realmente não dei conta, gente, não dei conta. O verão, pra quem mexe com roupa de crochê, e ano passado, assim, foi uma benção mesmo. E, enfim, aí, tá, foi pra esse lado do vestuário também. E aí, quando deu uma estourada nessas lives do app Vizinho, não sei se pode falar o nome aqui, aí eu comecei a acompanhar mais ainda, ficar mais perto das meninas que trabalham com barbante. Eu nunca tinha feito uma peça de barbante. E aí elas, faz um tapete que você vai ver, você vai amar. Aí eu falei, ai, será? Parece um negócio tão chato. Se vocês verem o tanto de tapete que eu tô pronto ali agora, vocês nem sabem. Porque sem encomenda mesmo eu quero fazer tapete. Eu achei uma delícia de fazer, de mexer com barbante. E comecei e não parei mais. Eu acho que tem mais ou menos aí uns 6 meses que eu fiz meu primeiro tapete. Ou seja, minha primeira peça com barbante. E não parei mais também. Graças a Deus só tem aumentado os pedidos, né? Pra mim, em peças em barbante. Eu sei que muitas meninas, principalmente as grandes, né, sempre falam sobre essa questão da gente ter um nicho definido e se apegar naquilo ali mesmo, seria até mais fácil pra mim. Eu acredito que se eu conseguisse ter definido um nicho pra mim seria mais fácil, porque questão de compra de material, organização. Eu moro num apartamento, então eu tenho pouco espaço. Minhas coisas estão ficando aqui num cantinho do meu quarto. Então, assim, se eu de repente trabalhasse só com barbante, era mais fácil de eu organizar, né? Mas não, eu não consigo. E pra mim, pra ser bem sincera, tem dado certo. Se eu tivesse ficado só, por exemplo, com o fio de malha, eu acredito que eu não estaria vendendo como eu vendo, porque eu tenho público para todas as áreas que eu trabalho, sim. O crochê, ele tem 1001 possibilidades, né, gente? Então, e tem público para todos os gostos. Então, se você consegue se adaptar assim, eu acho que pra mim tá ok, né? Eu sei que sim, muitas meninas, principalmente as que estão mais tempo aí, estão sempre indicando a gente escolher um nicho, investir nele, mas pra mim tá ok da forma que eu tô trabalhando hoje, né? Se uma hora eu ver que eu realmente preciso parar, escolher uma outra direção, tá ok, mas pra mim por enquanto tá tudo bem. Eu tenho uma procura muito grande em lembrancinhas para aniversário, datas comemorativas, tipo, Dia das Mães, Dia dos Professores. Eu sempre tento lançar uma coleçãozinha, alguma coisa, e é onde eu sempre tenho bastante venda, sabe? E eu misturo bem, gente, eu não fico numa coisa só, não. Eu coloco fio de malha, eu coloco hoje, né, o barbante, eu coloco os amigurumis e eu tenho saída de tudo um pouquinho. Então, uma coisa complementa a outra, né? E pra mim o crochê tem sido realmente uma bênção, né? Porque eu consigo trabalhar na minha casa, cuidar dos meus filhos, cuidar de mim, cuidar da minha casa, do meu esposo, organizando a minha rotina. É claro que mesmo trabalhando em casa, a gente precisa se organizar. Essa semana no meu Instagram, eu tava até falando que quando a gente trabalha pra gente, a gente acaba procrastinando muito, porque não tem ninguém pra nos cobrar, né? Então a gente faz a hora que dá, faz como quer. E isso atrapalha um pouco, porque mesmo a gente trabalhando pra gente, é necessário a gente ter ali uma postura de realmente empresa, se é isso que a gente quer, né? Então essa semana eu acordei decidida a mudar os rumos do meu negócio. E é até por isso que eu tô gravando esse vídeo hoje, na segunda-feira. Hoje é dia. Hoje, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, tô meio perdida nas datas. Ó, hoje é dia 21 de julho de 2025. E eu decidi que ia parar só de falar, né? Começar a colocar as coisas em prática, tirar os planos do papel. Porque só falar não adianta. Então, levantei, cuidei da minha casa, cuidei de mim, dos meus filhos, deixei o que eu precisava deixar organizado.
e vim gravar, né? Não sei nem como é que posta ainda, mas creio que vai dar certo, né? A gente procura saber, entender e vai dar certo. E é isso, meninas. Eu não queria também fazer um vídeo tão curtinho, porque eu mesmo gosto de sentar pra crochetar e ter um videozinho ali mais longo. Eu quero agradecer quem ficou até o final, me assistiu, teve paciência aí com os meus erros. Perdoem essa questão de olhar pra câmera, ainda tô me adaptando, né? Pretendo estar bem presente aqui no meu canal. Eu sei que principalmente nesse início, se a gente quer ter boas visualizações, ter um alcance legal, a gente precisa ter uma constância. E como eu disse, eu tô tentando me manter na linha, manter ali no firme. Eu espero que vocês gostem, quem puder curtir, quem puder se inscrever no meu canal, compartilhar aí com as amigas para me ajudar, ficarei imensamente grata, tá? Um beijo, meninas, e até o próximo.